Olá, meu nome é Vilma Natividade, sou fisioterapeuta, fisiologista, mestre em cirurgia. Eu vou apresentar agora esse equipamento Neurodin Aesthetic, que com ele eu posso fazer tanto tratamento corporal como facial e terapia capilar. Nesse momento, a minha paciente, ela é portadora do acne grau 2. Por que grau 2? Porque presença de cistos, de pápulas. E um tratamento convencional não tem indicação a limpeza de pele. Mas o alta frequência, por ser um equipamento, um eletromagnetismo, e quando eu aproximo da pele e tenho o oxigênio atmosférico, eu vou aqui proporcionar uma desinfecção, porque vai ter a produção do ozônio. Então, nesse momento, eu vou apresentar o equipamento, onde eu já fiz uma higienização prévia dessa face, através do sabonete. Após ligar o equipamento, eu vou selecionar o eletrodo, aqui vai ser o esférico maior. Devido ser uma região maior mesmo, na face, se fosse uma área menor ou tivesse áreas de pus, eu utilizaria outro eletrodo. O tempo que eu vou utilizar são 6 minutos, que é o ideal para se fazer uma boa desinfecção. Normalmente o cliente assusta, talvez pelo barulho, coloco aqui o dedo, explico para o cliente o que vai acontecer e vou aos poucos aplicando, aproximando de 3 a 5 rajadas por área, para que ocorra justamente a liberação do ozônio e que ocorra a desinfecção dessa face. Não deve doer, não deve queimar, mas você vai perceber sim um leve cheiro de ozônio no momento. Região da área do nariz é uma área muito mais sensível, então acoplo o meu dedo para o cliente não perceber, não ter nenhum tipo de desconforto. Região também frontal. Após realizado a desinfecção, eu vou iniciar um outro modo, ainda com a mesma intensidade, mas nesse momento eu vou usar uma gaze. Qual é o meu objetivo? Melhorar a circulação local. Então, coloco uma gaze. Essa gaze, o grande objetivo é somente o deslizamento. Essa pele não tem nenhum produto, ela está limpa. E aí, durante 5 minutos, cada lado, eu vou massageando com eletromagnetismo. Quais são os benefícios desse eletromagnetismo estático sobre a pele? Melhora da circulação, diminuição do edema, diminuição da dor e cicatrização do acne. Essa terapia deve ser realizada 2 ou 3 vezes por semana. O adolescente não deve remover nenhum comedão, nem mesmo pápula ou pústula, e deve ser acompanhada sempre com o uso da cosmetologia. Máscaras secativas, hidratantes, esse é o tratamento que usamos para o acne grau 2. Agora nós vamos apresentar uma sugestão para tratamento do acne grau 3, que é uma acne cística, um acne com abscessos, que normalmente é feito tratamento com antibiótico. E vamos higienizar. A partir do momento que eu higienizo, eu vou buscar utilizar sempre um algodão, que é um material fino de pouco atrito. Higieniza com sabão, um sabonete líquido. Pode virar. Essa acne, por ter pápulas e pústulas, abscessos, eu não posso realizar nenhum peeling e nem mesmo uma limpeza de pele. Então, eu vou usar aqui o desencruste. É uma técnica até antiga, mas uma técnica muito boa, muito indicada para o acne cístico. Segura aqui, ela vai segurar o eletrodo esse positivo, e eu vou usar o gancho com uma gaze. Esse gancho eu vou acoplar a gaze da melhor forma para não
machucar a pele da cliente. O material que vai ser utilizado vai ser o Lauril sulfato de sódio. É um sabão. Esse sabão tem uma polaridade essa que é positiva. Nesse momento eu vou impregnar a pele da substância Lauril sulfato. No meu equipamento eu utilizo a corrente galvânica com a polaridade positiva. Então, mesmo tendo um cabo negativo, o que importa, o que está ativo é o positivo. Aplico o gancho já umedecido com o sabão, ligo, mantenho aqui durante 3 minutos na polaridade positiva e vou ajustando a intensidade. Então, essa corrente, por ser uma corrente galvânica, é muito importante você ajustar a dose, a intensidade na zona T, porque é uma região extremamente sensível. A partir do momento que seu cliente sentiu um gosto de metal na boca, um leve formigamento, essa é a intensidade ideal. Lembrando que esse eletrodo, que é o eletrodo gancho, ele é já um eletrodo acessório, ou seja, somente se você quiser adquirir, você solicita da empresa. A forma da aplicação, a forma tem que ser lento e o tempo, cada M-face 3 minutos. Então, eu estou impregnando o Lauril sulfato de sódio em toda a face. Objetivo: fazer a emoliência e diminuir o cisto sebáceo. Após 3 minutos que eu impregnei o sabão lá no folículo pilosebáceo, eu desligo o equipamento, retiro essa gaze que já está impregnada de sabão, coloco outra gaze somente com água. A água, ela vai estar na polaridade negativa. Entender que o sebo tem uma polaridade específica, que é positiva. Se eu lanço, se eu administro o Lauril sulfato positivo também, eu quebro as pontes de hidrogênio do sebo. E com isso, a cera, o que tampona o folículo pilosebáceo, ele vai ficar livre para excretar a gordura epicutânea. Então, o que acontece no cisto? Ele reduz. Mas é indicado para todo acne? Não, somente o acne grau 3, onde você já tem o cisto instalado. Aplico a água. A água, da mesma forma, nós vamos utilizar durante 3 minutos, logo em seguida. Primeiro umedeço. Ajusto aqui na polaridade negativa, ajusto a intensidade. Quando ela começar a sentir o formigamento é o ideal. Então aqui eu estou ajustando a intensidade, tá sentindo? Tudo bem? Não fico tirando o gancho da pele do cliente. Eu mantenho umedecendo todo o tempo, ou com conta-gotas, ou uma pipeta, ou um algodão. Mas é muito importante você não tirar. Cada vez que você tira o eletrodo em contato, você interrompe a formação do campo elétrico. Então, 3 minutos. Algumas vezes você pode ter sangramento, porque tem pústulas também e ocorre o sangramento. Aquela área você vai neutralizar, como? Pega um algodãozinho com uma loçãozinha secativa, ali neutraliza para que não ocorra a contaminação. Finalizei os 3 minutos, retiro o bastonete. Esse equipamento também pode ser aplicado através da placa. Então, eu poderia trocar
o cliente não segurar a placa, mas sim conectar aqui o jacarezinho e colocar na região cervical. Teria aqui um campo elétrico menor com menor resistência. Terminando, eu higienizo somente um algodão embebido em água para retirar o sebo que conseguir quebrar as pontes de hidrogênio. Faço toda a face. Aplico alta frequência, como já fizemos até no 2º grau, com o objetivo da desinfecção. Então, volto para o meu aparelho, onde busco aqui alta frequência, 3 minutos, intensidade suficiente para ter o faiscamento. Nesses 3 minutos, muito bem, então destamponei o folículo pilosebáceo, diminuí o cisto que estava impregnado de sebo, fiz a desinfecção e agora? Agora eu preciso equilibrar o trabalho das glândulas sebáceas. Sabemos que existem várias causas o acne, mas quando pensamos no acne desta forma, que ele não é concentrado somente na região abaixo do ângulo da boca, e sim, é um acne difuso, conhecemos que é um acne vulgar. E por ser um acne vulgar, eu preciso equilibrar. O equilíbrio agora, o trabalho, a cura, vai ser através da microcorrentes. Por quê? Porque a corrente de baixa intensidade, alternada, ela vai nos ajudar a diminuir o edema e alterar o pH do meio. Com isso, o próprio bacterium não consegue sobreviver. E aí vamos conseguir o equilíbrio da glândula sebácea e a limpeza desta pele. Eu vou buscar aqui no meu equipamento uma corrente chamada MENS. MENS, microcorrentes. Uma frequência descrito pelo Cheng em 1982. Uma frequência de 100 Hz. Um tempo de 10 minutos, que seriam os dois lados. Vou conectar, não importa se eu vou trabalhar com positivo ou negativo, porque eu estou trabalhando com uma corrente alternada. Liguei, intensidade 500 microamperes. 500 microamperes é a energia suficiente necessária para normalizar o potencial de membrana. Fazer com que aquele íon sódio que está no interior da minha célula, alterando o pH externo dessa célula, consiga o equilíbrio. Sai sódio e entra cloro. E com isso, consigo a melhora do acne vulgar. Depois da microcorrentes, nós vamos aplicar, retira microcorrentes, essas placas de uso individual, de preferência descartável. Utilizo uma máscara secativa, que tenha calamina, que tenha beta-glucan, que tenha uma ação cicatrizante e refrescante. Esse atendimento deve ser feito 2 vezes por semana, num período de 10 a 12 sessões, mas o cliente ele necessita fazer o atendimento home care. Higienizar todos os dias, equilibrar o pH cutâneo todos os dias, manhã e noite, utilizar hidratantes em gel, que tenha uma ação calmante, principalmente calêndula, e não ficar contaminando a pele. Essa orientação. Esse tratamento ele pode ser associado a qualquer terapia medicamentosa ou qualquer tipo de ácido que ela precisar usar. A depilação é um método extremamente efetivo e que as pessoas buscam mesmo a depilação para diminuir a espessura dos pelos. Só que a cada dia nós percebemos que existe uma grande queixa de contaminação.
ou com cera, ou com laser. O alta frequência, ele tem um grande objetivo, uma grande função de fazer a desinfecção, de eliminar as microbiotas antes de remover os pelos. Então eu vou aqui fazer uma desinfecção ou uma higienização somente com clorexidine tópico a 0,5%, não alcoólico. Logo em seguida, vou utilizar o alta frequência, fazendo o faiscamento direto. O tempo que eu vou selecionar, uma área de 10 centímetros quadrados, 1 minuto é o ideal. Intensidade, nada que proporcione desconforto. E aí, aplico no faiscamento direto na área que vai ser epilada ou depilada. Após o procedimento, se for o procedimento cera, remover a cera com um removedor específico e utilizar novamente o alta frequência. Por quê? Primeiro momento eu removi as microbiotas, segundo momento eu removi o pelo, a depiladora retirou o pelo, onde ali eu tenho o folículo exposto e vou impregnar de ozônio para que ocorra uma melhor desinfecção. E essa cliente evolui para um processo de cicatrização sem riscos de infecção, principalmente por micose. Esse procedimento deve ser feito antes da depilação e pós-depilação, não mais que isso. As contraindicações: os pacientes gestantes, portadores de marca-passo e que têm a sensibilidade à eletroterapia. A flacidez tecidual é uma grande alteração da elastina do tecido conjuntivo. E isso vem acometendo muitas mulheres, tanto em membros superiores, inferiores, face, abdômen. Para a gente vencer e melhorar essa elasticidade da pele, é muito importante usar as propriedades da alta frequência. Então, o Neurodin, ele tem a opção de trabalhar tanto com a efluviação, como também com o faiscamento indireto. Facilitando o quê? Facilitando a administração dos oligoselementos, tanto da argila terapêutica, como também da vitamina C. É isso que a gente vai apresentar agora. Para iniciar esse procedimento, eu vou utilizar um pad de ácido glicólico. Por quê? O ácido glicólico, ele vai fazer a destruição dos desmossomos, que impede a permeação de todo o ativo sobre o tecido. Ele vai permanecer, esse ácido glicólico, aproximadamente 10%, que também poderia ser um sabonete, de 10 a 15 minutos. Retiro. Seco o tecido. E aplico o alta frequência na efluviação. O nosso grande objetivo do alta frequência na efluviação é aumentar a permeabilidade da membrana celular, contribuindo assim, em seguida, para ter uma absorção melhor do produto. Não é um procedimento desconfortável. O tempo que eu faço que nós fazemos nessa região do braço, do antebraço, está em torno de 3 a 4 minutos. A gaze aqui só vai facilitar para o deslizamento. Poderia também trabalhar sem a gaze, mas é muito importante manter o contato constante do eletromagnetismo sobre a pele, para que ocorra o quê? Uma vasodilatação. Lembrando que os pacientes diabéticos não têm indicação para esse procedimento, porque o diabético ele tem um vasoespasmo e ele não suporta esse calor. Eu posso ter aqui um derramamento de hemoglobina. Mas um cliente saudável, ele tem indicação, sim, fazer esse tratamento em qualquer área que tenha flacidez. Vamos usar agora o faiscamento indireto. Então, esse eletrodo é o saturador. Esse saturador vai estar conectado à caneta. O cliente vai segurar. Liguei. E vou administrar agora uma vitamina C. Essa vitamina C, ela é uma vitamina liofilizada e o grande objetivo é formar um campo elétrico, eletromagnético, e a partir do momento que eu
Massageio, eu estou interrompendo este campo, eu estou concentrando a energia aqui. Então, eu estou favorecendo a permeação de toda a vitamina C dessa pele. Posso massagear, fazendo movimentos mais bruscos, mais leves, como o pinçamento de jaquet, o tamborilamento. Você vai sentir sim um leve faiscamento na sua mão, mas está cutânea. Após a colocação do vapor, que já deixamos 15 minutos, que melhorou a vascularização da pele, estarei utilizando a microcorrentes. Uma frequência de 100 Hz. Durante 5 minutos, cada lado, na intensidade de 500 microamperes. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é normalização do potencial da membrana. Para isso, eu vou utilizar um gel condutor, simplesmente. Esse gel me garante uma boa passagem da corrente elétrica. Ele vai manter-se íntegro o tempo inteiro, então eu não preciso parar o atendimento para repor o gel. A microcorrentes não faz ionização. Venho com as duas canetas no centro do músculo até as extremidades. E esse trajeto eu conto 10 segundos. Volto sem pressão nenhuma. Venho do centro para as extremidades. Se eu percebi na avaliação que esse músculo frontal está muito tenso, é uma pessoa que tem uma mímica muito acentuada, então vamos trabalhar de 3 a 5 vezes, porque meu objetivo é alongar as miofibrilas, só do músculo frontal. Esse é um procedimento lento, o cliente não sente absolutamente nada, é subsensorial. É muito importante que essa pele esteja sempre muito bem hidratada para ter uma boa passagem da corrente elétrica. Orbicular. Pálpebra superior, sempre tendo cuidado de não perder o contato da pele. Uma vez que você formou o campo elétrico, evitar tirar as canetas da pele. Levantador do lábio. Bucinador. Zigomático maior. Menor.
masseter. Poderia trabalhar com esternocleido, com orbicular dos lábios, enfim. Vamos trabalhar com todos os músculos que você percebeu a necessidade, porque está perdendo a elasticidade. O próximo passo, depois que eu fiz 5 minutos nesse hemilado, vai ser a nutrição. A nutrição, a diferença está na intensidade. A intensidade da normalização era 500 microamperes. Energia ideal para as células. Agora eu vou usar uma energia inferior. Vou trabalhar com 100 microamperes. Durante 5. Nesse sentido, uma micromassagem. O movimento do semicírculo vai e vem. Quanto mais envelhecida for essa pele, mais repetições você deve fazer. A grande diferença da microcorrente em relação a uma corrente em miliamperagem é que, por ela ser micro, eu consigo estabelecer o plano de atuação, eu consigo melhorar a energia e também melhorar toda a parte vascular, inclusive a drenagem. E aqui aplico por 5 minutos, chegando na região da sobrancelha, que aqui é um local, o colágeno é um colágeno ruim, um colágeno que envelhece muito rápido, principalmente na mulher. Então, paro a canetinha para ter aqui a formação de um campo elétrico. Na região central também. Conto até 10. E na porção, no ângulo externo dos olhos. Volto por 5 minutos, massageio essa hemiface. Esse procedimento, ele é indicado sempre que eu tiver alteração da elasticidade da pele. Após 5 minutos, vamos para outro momento, que é o momento que chamamos de lifting ou sustentação. A diferença será justamente a intensidade. 5 minutos também, intensidade 50 microamperes. Por que 50? Porque é energia suficiente para estimular mitocôndrias. Terceira fase da revitalização cutânea, ela consiste em trabalhar com os 2 eletrodos, também no mesmo sentido muscular, origem e inserção, porém a origem, a caneta vai ficar parada e da inserção vai ser deslizado sobre a fibra muscular lentamente, contando até 10. E aquele músculo mais flácido é aquele tecido que eu vou repetir de 5 ou 6 vezes. Vou fazer o inverso do que eu fiz no primeiro momento. Área dos olhos, músculo redondo. Eu venho bem próximo, parto do ângulo interno para o ângulo externo.
3 vezes. Para uma canetinha no ângulo interno e venho do ângulo externo para o interno, com o objetivo do levantamento. Levantador do lábio, faço levantamento do ângulo da boca. Zigomático maior, parto da inserção para a origem. Zigomático menor. Masseter. Finalizando toda a face com a microcorrentes, eu vou remover agora o gel condutor e iniciar a ionização facial, que é o momento que eu vou administrar, ao ter uma permeação da vitamina C em todo o tecido. É comum perceber uma grande diferença entre um hemilado e outro. Na ionização, eu peço para a cliente segurar o eletrodo. Ela não pode ter nenhum metal. Segura, por favor. Isso. Vou pegar aqui uma solução ionizável com vitamina C, onde a polaridade dela é negativa. Coloco sobre a pele, vou usar o rolinho para ajudar a distribuir melhor essa substância. Uma vez que já consegui umedecer esse campo elétrico, eu posso já pensar em ligar o equipamento. Eu vou selecionar corrente galvânica, polaridade negativa e o tempo 3 minutos. Intensidade sensorial. Tá sentindo alguma coisa? O que ela sente? Ela pode sentir um leve formigamento. Também vou dosar sempre a corrente galvânica, iniciando pela zona T, que é a região mais sensível. Vou gotejando a vitamina C e vou aplicando. Evitar toda hora tirar o rolinho, colocar na pele, que assim vai causar desconforto, e também não vou produto. Mantenho o olho bem fechadinho. Faço os dois lados e logo em seguida uma boa massagem facial, que eu poderia utilizar o vácuo ou mesmo pinçamentos de jaquet. Tudo que eu puder estimular a vascularização, eu vou ser muito bem-vinda nesse momento, principalmente para ter uma absorção melhor de todo o cosmético. E aplico a máscara facial. Essa máscara toda a máscara deve permanecer na face durante 20 minutos.
Após 20 minutos, devo retirar. Também vou utilizar um algodão embebido somente em água. Tonificar a pele com uma loção sem álcool. Em seguida, utilizar o filtro solar. Esse atendimento, ele deve ser feito 2 vezes por semana. Orientar o cliente sempre, em todos os atendimentos, não ter nenhum tipo de metal no corpo, ou seja, penduricários, relógios, retirar tudo. Estar com uma boa hidratação sistêmica e a pele deve estar bem hidratada, para ter uma boa passagem da corrente elétrica. Esse tratamento pode ser aplicado antes de qualquer cirurgia plástica, pós cirurgia plástica 30 dias. Ele tem indicação para antes de uma toxina botulínica, mas ele não tem indicação para pós-toxina botulínica. Ele vai eliminar todo o efeito da toxina botulínica. A maior contraindicação desse procedimento é o uso da toxina botulínica. Os demais, nenhum problema. Tonificamos e passamos o filtro solar. Somente, agora eu queria que vocês vissem se existe alguma diferença entre um lado e outro. Como resultado, o que nós podemos perceber? O suco nasogeniano, o lado que eu fiz, ele está melhor do que o lado que não foi feito. O ângulo dos olhos também a gente percebe a qualidade da pele em relação à área que não fez. É muito importante saber que o efeito da microcorrente ele é acumulativo. Então, a cada dia o cliente percebe uma melhora e vai realmente ficando. Não existe o efeito Cinderela. Mas o envelhecimento é um processo contínuo. Então, é muito importante que o cliente faça pelo menos um tratamento com 10 sessões, porque realmente deixa um aspecto inestético da pele. Nós vamos realizar o tratamento com a microcorrente galvânica. A microcorrente galvânica, eu vou utilizar também uma microagulha. E essa pequena agulha vai gerar uma lesão nesse tecido que está atrófico e vamos aguardar a reparação tecidual. Para se ter uma boa passagem da corrente, sem resistência, estou aplicando aqui o óxido de alumínio. Ele é um esfoliante mais agressivo, que vai remover as células do extrato córneo, são as células anucleadas, melhorando também a circulação, contribuindo para a melhora da passagem da corrente elétrica. Esse procedimento eu posso fazer tanto nas estrias brancas como nas estrias vermelhas, tendo sempre um cuidado, que o paciente diabético, paciente com facilidade de cicatrizes inestéticas, as pessoas portadoras de marca-passo não devem fazer esse tratamento. Ou com algumas doenças que ainda não temos na literatura, mas o paciente com vitiligo, que tem um déficit da cicatrização e com psoríase. Esse procedimento deve ser aplicado 1 vez por semana ou a cada 15 dias. Muito cuidado com os fumantes, então o tempo para se tratar um paciente fumante de 15 a 20 dias pela regeneração. E a intensidade, ela está de acordo com a literatura, que vamos aqui apresentar em estrias finas, de 70 a 100 microamperes, e em estrias espessas, de 200 a 600 microamperes. As técnicas que eu vou apresentar aqui, a técnica chevron, linear e escarificação modificada. Para realizar esse procedimento, nós vamos escolher no equipamento o modo Gemens, microcorrentes galvânicas. Esse eletrodo, que ele é composto de uma caneta mais uma placa. Essa placa, ela vai estar umedecida. Vamos umedecer ela com água. Nenhum cosmético, nenhum álcool. A lavagem dessas placas, principalmente desse Chamex, deve ser feito com clorexidina, secado ao ar livre mesmo.
E aí eu vou colocar esta placa, formar um campo elétrico mais próximo possível. Geralmente eu vou usar aqui na região de flanco superior. Pode deitar. A agulha é uma agulha que ela vai ser feita a desinfecção com clorexidine a 0,5%. Colocamos a agulha durante 15 minutos no sabão de clorexidine ou na loção de clorexidine. O procedimento é um procedimento que não é um procedimento estéril, mas feito uma desinfecção geral. Para se colocar essa agulha, utiliza-se uma pinça anatômica, trava bem a canetinha e vamos aqui iniciar o procedimento. Estrias largas, vou começar com 200. A estria larga, vou curar, tirar a agulha quando o tecido já estiver acomodado, para que não aconteça a presença da necrose das crostas. Outro cuidado é que não deve ter sangramento. Se chegou a sangramento, você chegou a fazer a lesão na derme. E esse procedimento não é um procedimento invasivo para a derme, tecido conjuntivo. É só epiderme. Então, essa é a técnica linear, onde eu trabalho dentro das estrias, descrita pela Toledo em 1997. A outra técnica, eu posso estar fazendo as duas técnicas ao mesmo tempo, por ser uma estria larga. É a técnica chevron. A técnica chevron eu vou com a mesma intensidade, em 200 microamperes, só que agora eu vou na diagonal, na perpendicular. Entra, eleva, solta esse tecido, abaixa e tira. Então, eu vou fazer uma lesão até no tecido saudável. Qual é o meu limite? Meu limite é o sangramento. Se nesse tecido tiver sangramento, eu tenho que parar. Então, continuando aqui a técnica do levantamento do tecido na diagonal, que é a técnica, e um tecido também acompanhado de flacidez. É a técnica que alguns autores descrevem como escama de peixe. Normalmente, esse procedimento gera dor, desconforto. O que você pode fazer? Além de afinar bem o tecido com óxido de alumínio, eu costumo realizar um pré-aquecimento. Então, eu pego uma compressa de água quentinha, morna, mantenho por 5 a 10 minutos para estimular todos os sensores térmicos. Após o aquecimento, que diminui bem a sensibilidade, o cliente consegue suportar tanto a técnica linear, como a chevron, como a modificada. Entender também, revisar que a estria é uma atrofia do sistema tegumentar. Todo procedimento realizado, ele é realizado somente na epiderme. Faço uma lesão na epiderme e tenho uma resposta na derme, onde a derme ela vai ter uma melhor produção, o fibroblasto vai produzir melhor a elastina, o colágeno e a reticulina. A técnica da escarificação modificada, eu vou pegar uma estria linear, a tortuosa não dá para se trabalhar, eu vou acomodar bem esta caneta, gerar uma pressão para não gerar desconforto, a intensidade está em 500 microamperes e aqui eu vou arrastando como se eu estivesse cortando essa estria lentamente. Como a Venâncio descreve, o ideal é que ocorra a passagem dessa corrente por 10 segundos. E vou repetir 3 vezes no mesmo local, onde a primeira passada que eu realizei, eu cortei o extrato córneo, a segunda, o extrato granuloso e a terceira, o extrato espinhoso. Justamente é a área que nós precisamos gerar essa lesão. Como resultado, um processo inflamatório. Posso usar algum outro complemento, uma vitamina C, uma argila verde? Posso, mas não devo inibir o processo inflamatório.
A orientação ideal para o cliente: sair com uma roupa que não agrida o tecido. Então, uma roupa leve, vai coçar daqui 3 dias, hidratar. Usar muito hidratante à base de ureia. Manipular bem esse tecido. Esse tecido precisa ser vascularizado. Então, dê preferências para cremes, não emulsões. Esse tratamento ele deve ser repetido uma vez por semana ou a cada 15 dias. De 5 a 10 vezes, qualidade de vida e a causa dessa estria. Esse é o tratamento. Continuando o tratamento para celulite edematosa, nós vamos agora aplicar a corrente galvânica. É muito importante você observar se a pele está totalmente íntegra, porque se existir alguma lesão por prurido, alguma foliculite, picada de inseto ou pós-depilação imediato, essa pele vai ter uma diminuição da resistência e com isso a corrente vai concentrar e vai levar a grandes queimaduras. Então a pele tem que estar íntegra. O próximo passo é ter a esponja vegetal limpa e umedecida em água. Essa lâmina de alumínio ou placa de alumínio, ela vai estar dentro da esponja vegetal e vamos colocar uma substância venolinfática ou venoprotetora. Para quê? Para melhorar os capilares, tanto os capilares como as veias. A colocação do produto deve ser um produto hidrossolúvel ou mesmo um gel, mas que tenha uma polaridade definida. E a quantidade de matéria-prima que você vai colocar na sua placa é mínima, é o suficiente para ter uma permeação na pele. Então, coloca-se gotinhas, mas espalha bem uniforme. A polaridade do produto vai ser de acordo com o que o fabricante me mandar e aí eu vou utilizar. Centela asiática, esta centela asiática, ela é negativa. Então, a substância venolinfática, ela deve ficar justamente no trajeto das safenas e vamos colocar como o produto é negativo, a polaridade negativo, onde eu tenho o produto. E aqui a águas. A intensidade é de acordo com a sensibilidade. Após a colocação das placas, nós vamos ligar o equipamento. Vamos escolher o modo corrente galvânica, o tempo, em média 15 minutos. A intensidade, ela deve ser sensorial, sabendo que não devemos ultrapassar 5 mA. A intensidade basta ao cliente sentir um leve formigamento, mesmo que depois ela não sinta nada, mas não vale a pena aumentar. O nosso limite, descrito pela literatura, são 5 mA. Essa técnica pode ser aplicada 2 ou 3 vezes por semana. Ela deve ser aplicada não só em membros inferiores, mas em todo o corpo. É um método de administrar uma substância. Essa substância deve ser utilizada sempre uma substância com a polaridade definida e sendo hidrossolúvel. A pele deve estar limpa e íntegra. Com esses cuidados, podemos trabalhar com a ionização, tratando gordura localizada, peles flácidas, celulite edematosa, como foi dito aqui, mas a celulite compacta também, com excelentes resultados.